Olá, bem-vindos ao Opa News BR. E aí, já parou para pensar como seria prever eclipses, mapear planetas com uma precisão, assim, absurda, mas sem ter telescópio, sem ter computador? Parece coisa de ficção, né? Mas foi exatamente isso que a civilização maia fez. Hoje, a gente vai mergulhar fundo e desvendar as engrenagens do incrível relógio cósmico dos maias. É um sistema de tempo tão genial que, sério, desafia a nossa imaginação. Olha, essa citação do Anthony Aveni é o nosso ponto de partida perfeito. Ela basicamente diz o seguinte: a distância entre a nossa forma de ver o mundo e a deles é gigante. E isso é fundamental, sabe? Para entender os maias, não adianta só olhar para os calendários. A gente precisa tentar, de alguma forma, enxergar o universo com os olhos deles. E pode acreditar, a visão de mundo que eles tinham era radicalmente diferente da nossa. Então, a grande questão é essa: como? Como, né? Como uma civilização tão antiga conseguiu uma proeza dessas? E a resposta, olha, não está em nenhum artefato mágico, não. A resposta está em duas ferramentas que eles dominavam com uma maestria incrível: uma matemática super elegante e uma observação quase obsessiva dos céus. E é aqui que a gente começa a desvendar o primeiro grande segredo. Para entender o tempo dos maias, a gente tem que, antes de mais nada, entender como eles contavam. Pensa assim, por trás de toda aquela astronomia existia um verdadeiro motor matemático, e era um motor completamente diferente de todo o que se conhecia na Europa naquela época. E a primeira grande virada de chave está aqui. A gente está acostumado a contar na base 10, né? Provavelmente por causa dos 10 dedos das mãos. Os maias, eles usavam a base 20. A teoria é que eles contavam os dedos das mãos e dos pés. E essa mudança, que parece simples, na verdade abriu uma porta imensa. Com isso, eles conseguiam calcular ciclos de tempo gigantescos com uma facilidade impressionante. E o mais incrível é a genialidade na simplicidade disso tudo. Eles só precisaram de 3 símbolos. É isso mesmo, um pontinho valia 1, uma barrinha valia 5 e o terceiro símbolo, uma concha, representava um conceito que, nossa, revolucionou a matemática: o zero. Essa comparação aqui deixa bem claro o poder disso na prática. Pensa no nosso sistema. As casas numéricas pulam de 1 para 10 para 100, certo? Potências de 10. Agora olha o dos maias. Pulava de 1 para 20 e depois para 400. Era um sistema, nossa, exponencialmente mais poderoso, perfeito para registrar a duração gigantesca dos ciclos celestes que eles observavam. E, sério, não dá para subestimar a importância disso. A invenção do zero de forma independente colocou os maias num clube muito, mas muito seleto de civilizações antigas. Essa única ferramenta permitiu que eles fizessem cálculos de uma complexidade que era, assim, simplesmente impossível para muitos outros povos da mesma época ao redor do mundo. Ok, então, com essa matemática superpoderosa como base, os maias construíram o seu relógio cósmico. E não era um relógio simples, não. Imagina um mecanismo com 3 engrenagens diferentes, todas girando em perfeita sincronia. Cada uma delas media um aspecto diferente da vida, do cosmos, da existência. A primeira engrenagem é o Rab. Esse era o calendário do dia a dia, bem parecido com o nosso em termos de duração, 365 dias. Ele era o guia prático para a vida. Quando plantar, quando colher, era o que regia a agricultura, as estações. Basicamente, era o calendário da Terra. Aí vem a segunda engrenagem, o Tzolk'in. E esse aqui era completamente diferente. Era o calendário sagrado, o calendário da alma. Ele tinha um ciclo de 260 dias, o que curiosamente é bem próximo do tempo de uma gestação humana. O Tzolk'in não dizia o que fazer, mas sim qual era a energia do dia, qual era a sua essência. Ele regia o mundo espiritual. E olha que coisa fantástica! Cada um dos 20 dias sagrados do Tzolk'in tinha um nome e um glifo próprio. E não são só desenhos, né? Cada glifo é uma mistura de arte com um significado profundo. São conceitos complexos, tipo jaguar, morte, vento, semente. Cada um carregava uma energia, uma espécie de profecia para aquele dia específico. E finalmente a gente chega na maior de todas as engrenagens, a contagem longa. Esse aqui não media anos, media eras. Pensa num odômetro de carro, aquele que marca a quilometragem total. A contagem longa era isso, só que para o tempo. Um odômetro cósmico que contava um por um
todos os dias que se passavam desde a data mítica da criação, que, para nossa referência, seria lá em 3114 a.C. E olha só como eles organizavam essa imensidão de tempo. A base era o kin, que é um dia. Daí 20 kins formavam um inal. E assim por diante, as unidades iam crescendo exponencialmente até chegar no Baktum, que é um ciclo de mais ou menos 400 dos nossos anos. Com essa estrutura, eles conseguiam registrar datas com uma precisão absurda ao longo de milênios. Mas a verdadeira mágica, o grande truque do sistema, acontecia quando as duas primeiras engrenagens, a da Terra e a sagrada, se encaixavam. Quando você combina o Hab, de 365 dias, com o Tzolk'in, de 260 dias, os maias criaram um super ciclo, é o que a gente chama de roda calendárica. Imagine exatamente isso que a gente está vendo. Duas grandes rodas girando juntas, uma dentro da outra. Todo dia, uma nova combinação se alinhava, um nome do calendário sagrado com um dia do calendário civil. Isso criava uma data totalmente única com uma energia toda própria. E a matemática por trás disso é simplesmente fascinante. Para que uma mesma combinação de data, por exemplo, 4 Ahou 8 Kumu, se repetisse, as rodas precisavam girar por 18.980 dias. Para pensar nisso. Quase 19.000 dias para um ciclo completo se fechar. E sabe quanto tempo dá isso? Exatamente, 52 anos solares. Esse era, na prática, o século maia. Completar um ciclo de 52 anos era um evento gigantesco, tipo a nossa virada de século, sabe? Era um momento de grandes festas, rituais e um sentimento profundo de renovação, como se o tempo desse um reset. Ok, mas aí você pode se perguntar, se esse sistema todo era tão genial, por que a gente não conhece ele melhor? Bom, a história de como esse conhecimento chegou até nós é tão dramática quanto a da própria civilização maia. É uma história triste, de muita destruição, mas também de redescoberta. A chegada dos conquistadores espanhóis no século XVI foi devastadora. Em um dos atos mais trágicos de destruição cultural da história, o bispo Diego de Landa ordenou a queima de praticamente todos os livros maias. Ele os considerava demoníacos. Séculos e séculos de conhecimento astronômico, histórico e religioso, tudo virou fumaça. Mas, felizmente, nem tudo foi perdido. O fogo não conseguiu destruir a pedra. Artefatos de pedra e de jade, como essa placa de Leiden, sobreviveram. Ela foi gravada lá no ano 320 d.C. e carrega uma das datas da contagem longa mais antigas que a gente já encontrou. É literalmente uma cápsula do tempo. Uma mensagem que viajou quase 1.700 anos para chegar até nós. Pensa só, de bibliotecas inteiras que eles tinham. Hoje a gente só conhece fragmentos de 4 livros, os famosos códices. E cada um deles é um tesouro inestimável. O Códice de Dresden, por exemplo, é basicamente um manual de astronomia avançadíssima. Tem lá cálculos super precisos para prever eclipses e para mapear o ciclo do planeta Vênus, que é super complexo. Só que, mesmo com esses fragmentos, um desafio enorme continua até hoje. Como a gente sincroniza o relógio maia com o nosso calendário gregoriano? É como tentar acertar 2 relógios que começaram a funcionar em épocas diferentes, sem ter um ponto de referência claro. Os cientistas têm aproximações muito boas, mas o encaixe perfeito, isso ainda gera muito debate. E isso tudo nos deixa com uma pergunta que é, no mínimo, inquietante. Se eles sabiam tanto a ponto de fazer tudo isso que a gente viu, só com um pouquinho que sobreviveu, o que mais eles sabiam? Que outros segredos do cosmos eles entendiam e que foram perdidos para sempre naquelas chamas? O relógio cósmico dos maias é muito mais que um calendário. É um lembrete de que existem muitas outras formas de enxergar o universo e de medir a nossa passagem por ele. É um testemunho incrível da genialidade humana, mas também uma lição bem dura sobre como o conhecimento pode ser frágil. Se você curte explorar esses grandes enigmas da história e da ciência, não se esquece de se inscrever aqui no OPA News BR. A gente se vê na próxima.